E foi bom, mas não é? A gente quando vai e vê às vezes como é que a igreja está e como é que as pessoas estão, às vezes nos entristece porque a gente vê que o inimigo realmente está a atacar, não é? E vimos lá igrejas que no passado estavam abertas, mas por causa do Covid e por causa de problemas têm fechado e não continuaram essas igrejas, não é? Mas a gente viu muitos milagres, muitas curas emocionalmente, fisicamente. Havia lá uma irmã que é pastora lá na área e ela não conseguia andar porque ela tinha tido uma operação nas costas. E então, quando acordava de manhã, ela não conseguia levantar da cama. Então, alguém trouxe ela ao culto e ela, obviamente, estava sentada. E eu, quando estava a pregar, Deus pôs no meu coração que havia alguém que teve um problema das costas e que não conseguia andar. E então ela veio à frente e graças a Deus, Deus tocou nela e é uma pessoa de idade, não é? E ela conseguiu estar ali a fazer exercícios que talvez eu nem consigo fazer, não é? Mas depois ela voltou para casa e quando foi se deitar começou a sentir outra vez os problemas. E ela disse, não, eu não vou aceitar o inimigo, não vou aceitar aquilo que o inimigo quer fazer. E isso foi no sábado que ela foi curada. No domingo ela estava lá na igreja outra vez, não é, a pular e a saltar e a dizer, Deus é fiel. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu não vou aceitar, não é? E eu lembro quando o nosso irmão Pereira veio ter comigo e disse, olha, não é, pastor, ore por mim porque os médicos dizem que eu tenho câncer nos olhos e talvez vou perder a vista, não sei. E nós oramos e graças a Deus, Deus tocou nele e curou ele, não é? O que o irmão disse, Deus quer curar a todos, não é? Mas depende também da nossa fé e não é, o nosso coração. Às vezes acontece que é o nosso tempo para partir, não é? E aí a gente já não pode mudar a história, porque Deus diz que, não é, cada um de nós nascemos e depois morremos, não é? A gente não sabe o nosso tempo, a gente não sabe o porquê, porque é que algumas pessoas... a gente tivemos lá uma situação de uma irmã que já, talvez mais de uns 2 meses, que ela era uma esposa de um pastor, ela não conseguia ir à igreja, estava com problemas dos pulmões, não é? Estava no hospital, teve que fazer dialysis, não sei o que é dialysis, não sei. Para limpar também, não é? Porque não conseguia, o sistema estava a começar a fechar. E ela disse, não é? Disse, pastora Bel, eu estou ansiosa que vocês venham porque eu creio que eu vou sair da cama e vou ir aos cultos. Então nós oramos por ela e eu orei, ela estava no telefone, eu orei e ela disse, não, eu senti um toque de Deus e eu creio que vou estar nos cultos. E os irmãos sabem que ela recuperou, ficou bem, mas no fim de semana dos cultos ficou mal. Que a família telefonou-me e disse, olha, ela vai morrer, não vai conseguir. Então eu e a Sandra fomos a visitar ela ao hospital e oramos por ela. E ela estava internada ainda, mas ela estava tão empolgada que Deus tinha tocado nela e ela pediu perdão a Deus por as coisas que estava a fazer de errado. E ela, sem dizer ao médico, saiu do hospital e foi ao culto, não é? Só para dar testemunho que estava curada. E ela realmente estava lá, tudo estava bem.
e ela, no domingo a seguir, que a gente esteve lá depois de 2 semanas, no domingo a seguir, ela foi à igreja e ela deu testemunho que Deus tinha curado, mas depois ela disse assim: mas nós temos que nos preparar porque Deus nos está a chamar. E alguns Ele chama antes de outros. Isso ela falou no domingo de manhã. Domingo à noite, ela sentiu-se mal, chamou o marido e disse: olha, Deus está-me a chamar. Como eu preguei hoje de manhã, chegou o meu tempo agora. E eu dou graças a Deus que Deus deu-me uma oportunidade para pedir perdão, para pôr a minha vida em ordem, porque eu agora sei que estou pronta para encontrar-me com o Senhor. E ela nessa noite faleceu. Mas ela deu testemunho na igreja e disse ao povo: nós temos que estar prontos, porque nós não sabemos quando é que Deus nos vem chamar. E eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade para pedir perdão e pôr a minha vida em ordem. Então, nós como crentes temos que saber que às vezes nós passamos por situações que não são fáceis, não é? São difíceis. Eu lembro, não conheço bem, mas talvez o irmão Monteiro pode dizer a história melhor. Eu não sei os nomes, não conhecia a pessoa pessoalmente. Acho que era a irmã do Bino, que também estava mal, acho que era câncer, não é? Tinha câncer. Era esse irmão? Yeah. Não há problema. Hum. Hum. Yeah. Yeah, então eu lembro que ela, mais ou menos, só para as pessoas estarem a ouvir, que está a gravar, ela teve uma experiência que estava à beira da morte e depois ela teve uma experiência que foi ao céu, que ela pensou que estava mais ou menos pronta. E Deus mostrou-lhe que ela não estava pronta e ela tinha que se preparar. E ela viu o céu, teve uma experiência sobrenatural e ela voltou e por 1 ou 2 dias estava como se completamente curada, estava com saúde, estava a testificar ao irmão, às famílias, a dizer: olha, vocês têm que se preparar porque o céu é uma coisa real, não é uma brincadeira, não é? Eu estou a pôr nas minhas palavras, mas só para resumir. E o que é que ela aconteceu? Teve o tempo dela testificar e depois ela faleceu, mas Deus deu a oportunidade. Isso é a misericórdia e o perdão de Deus, não é? Que Ele nos quer dar essa oportunidade. E nesta manhã eu só queria meditar e encorajar aos irmãos, se a gente puder ver em Hebreus capítulo 12, o pastor Marilton não está aqui nesta manhã, ele pede desculpa, mas ele foi falar ou pregar na igreja de Pretória. O pastor Júlio foi à América e ele normalmente vai, mas teve que ir porque o pai dele também está com uma idade avançada e não tem estado bem. Então ele foi lá por uns meses para estar com o pai e a mãe, porque não sabem, não é? O pai também está a esquecer-se muito das coisas e ele então foi lá e o pastor Marilton foi falar na igreja de Pretória. Então, se a gente abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, Hebreus 12, capítulo 1,
Então eu quero, como os irmãos sabem e devem de estar a par, talvez há aqui pessoas que estão com uma idade mais avançada, não é? 90, 86 para cima. E talvez se a gente olhasse para o mundo e a panorâmica daquilo que está a acontecer no mundo, eu creio, e eu, não é? Talvez aqui neste culto sou uma das pessoas mais novas, fora aqueles que estão ali em cima e aquele rapaz que está ali, eu sou um dos mais novos, não é? Então isso para mim é um privilégio, não é? Então há alguns dos irmãos que estão aqui, talvez quando eu era pequeno, a irmã Araújo também, seguraram-me, não é, nos seus braços e deram-me beijinhos. Oxalá que sim. Foi beijinhos, e o irmão Monteiro. Mas eu acho que o mundo, como a gente vê o mundo agora, nunca teve tão podre. Não é? As coisas que a gente vê, as coisas que o mundo está a querer enforçar, a gente está a olhar e a pensar, Senhor, até quando é que isto pode continuar? Não é? Até quando? Os irmãos sabem que há países que agora querem legalizar pedofilia para dizer que é só uma doença que as pessoas têm. E há países agora que estão a dizer, por causa de uma senhora na Inglaterra, estão a dizer que crianças são seres sexuais e precisam de ser estimulados para aprender a sua sexualidade. Então querem dar informação, querem dar livros para estimular crianças de 4 anos para cima a conhecer e fazer certas coisas que talvez eu, quando cheguei até talvez só 18 anos, é que comecei sem o meu pai a saber, a minha mãe, não é? Porque era jovem, queria conhecer essas coisas, mas hoje em dia os irmãos já imaginam uma criança de 4 anos a ver e a fazer certas coisas que têm a ver com a sua sexualidade. A inocência das nossas crianças vai ser roubada por o inimigo. E esta coisa que temos aqui é uma bênção, mas também é uma maldição. Porque as crianças, como eu mandei aquele vídeo, estão a ficar viciadas e quando a gente quer tirar, eles parecem que estão agarrados a isto. E os jovens conseguem, antigamente, quando a gente queria ver certas coisas pornográficas, a gente não é, tinha que ir aqui ou ir ali. Mas hoje em dia a pessoa, a tocar num botão, pode encontrar tudo o que quer. Tem a salada, a fruta toda aqui feita. Então, antigamente a gente sempre dizia, olha, não vamos trazer o mundo para a igreja ou para casa. Mas hoje em dia, onde quer que a gente vai, a gente tem... Então, irmãos, nós temos que nos preparar porque estamos em situações difíceis. E há certas coisas que eu vi ali, naquele lugar, a gente teve, e há algumas coisas que eu não posso mencionar por causa de nomes ou por causa das situações. Tinha lá uma irmã que até estava envolvida num grupo de louvores. E os irmãos sabem que ela todas as noites era visitada por um homem que não era homem, era demónio, para ele ter relacionamentos com ela. E ela guardava aquilo, sentia-se, não é, envergonhada, mas como aquele demónio vinha, ela não sabia o que fazer.
Mas graças a Deus que nós, através do Espírito, reconhecemos e ela foi liberta daquela situação. Irmãos, mais e mais, hoje em dia, os demónios estão a ter acesso nos nossos lares por causa de coisas que as pessoas veem, por causa de situações, filmes. E nós temos que realmente pedir ao Senhor que Ele nos possa dirigir. Mas dentro disso tudo, este versículo eu quero incentivar aos irmãos e às irmãs. Porque a palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que a gente vai fazer isso? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. Irmãos, não vamos pensar que Deus, isto é uma surpresa para Deus, o que está a acontecer no mundo. Antigamente, os irmãos lembram-se na Bíblia, não é? No tempo de Ló e essas coisas, já estavam a acontecer essas coisas. Não é? As pessoas queriam ter relacionamentos com anjos. Eles viram anjos e homossexuais, disseram: a gente quer esses homens, e queriam matar e queriam... Não é? A Bíblia, o mundo, vamos lá dizer, a gente diz, é um circo. Não é? Salomão falou sobre isso. Diz: não há nada de mundo novo neste mundo. Eu estou a traduzir diretamente do inglês. Não é? Não há nada novo. A gente olha, mas só que agora o problema, antigamente as pessoas tinham consciência e as pessoas sabiam o que era o bem e o que era o mal. Agora as pessoas estão a dizer: não, vamos todos comer desta árvore que Deus disse que a gente não podia comer. E abertamente, agora publicamente, pessoas declaram o que é que são e não são. Há um mês ou um pouco mais atrás, estava a ver uma senhora que eles estavam a entrevistar, e ela estava a dizer, estavam a perguntar: mas porquê é que tu tens tanto sucesso no teu casamento? Porquê é que... Ela disse: não, eu e o meu esposo fazem um ritual. E qual é esse ritual? Não, ele corta-se e põe o sangue dele num copo, e eu corto-me, ponho o meu sangue num copo e a gente bebe. Os irmãos sabem que tudo que Jesus fez, o inimigo quer copiar. Jesus deu o seu sangue para nós simbolicamente bebermos e comermos do seu corpo. Não é que a gente está realmente a comer a sua carne. A gente não está a praticar canibalismo. Mas tudo o que Deus fez, o inimigo faz, porque ele nunca criou nada. Ele só imita. Mas a palavra do Senhor diz: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E os irmãos sabem que nós estamos a correr uma corrida. Pergunta à pessoa ao seu lado: como é que está a sua corrida? Talvez a pessoa por trás de si. Como é que está a sua corrida? Eu sei que talvez há aqui pessoas de idade que
estão a dizer, mas eu já nem posso correr. Estou cansado, eu nem posso correr. Mas espiritualmente, onde é que nós estamos? E a palavra do Senhor está a nos encorajar e está a dizer, irmãos e irmãs, não vamos desfalecer, não vamos vacilar, porque diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São pessoas da fé que já morreram há muito tempo e essas testemunhas nos dão testemunho que elas conseguiram vencer em nome de Jesus. Temos vários heróis, várias pessoas que a Bíblia menciona, mas a gente não vai. Os irmãos depois podem ler neste livro. Mas Deus está a nos encorajar e a dizer, não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para a esquerda, para a direita. Deus nos dá certeza que nós vamos completar esta corrida. Nós todos estamos a correr nesta corrida, mas a coisa que é maravilhosa, diz assim, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Há coisas que estão ao nosso redor, mas a palavra do Senhor diz que nós vamos fazer, ou Deus vai fazer uma mesa para nós, no meio dos nossos inimigos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, não importa a situação que nos está a rodear, não importa aquilo que está a acontecer ao nosso redor, se a gente está a correr a nossa corrida e olhar para Jesus, nada nos pode afetar. Há pouco, talvez os irmãos viram esta corrida que fazem sempre aqui na África do Sul de 90 tal quilómetros, não é? Acho que é de Pietermaritzburg para Durban, ou ao contrário, não é? De Durban. Eu nunca gostei muito de correr, não é? Joguei futebol, até comecei a jogar futebol profissionalmente, mas eu gostava só de correr daqui para ali e depois descansar. Agora estar a correr 20 km, 90 km. Os irmãos já viram as pessoas a correr na rua? Tem sempre uma cara assim, parece que eles estão tristes, estão sempre assim. Como é que a pessoa pode estar a fazer uma coisa se parece que não está a gostar daquilo que está a fazer? Não. Futebol, a gente corre daqui para ali, depois espera, depois corre. Não é preciso estar sempre a correr quilómetros e quilómetros. Mas nós, talvez há aqui irmãos e irmãs que têm mais quilómetros que eu tenho. E alguns até estão casados mais quilómetros do que eu estou vivo. Então sabem qual é o desafio? Mas a coisa maravilhosa é tudo aquilo que a gente está a passar, Deus nos deu uma solução. Qual é a coisa que nos está a amarrar? Qual é a coisa que nos está a fazer olhar para o lado? E o inimigo, não é? Há pessoas que dizem que o inimigo, não é? É um leão sem dentes e sem unhas. Não. O inimigo tem poderes. Outra pessoa disse, ele é um leão com meias. Irmão, quando o inimigo vê e ele pode atacar-se, ele ataca furiosamente, ele quer destruir. Sabem qual é a coisa que o inimigo quer fazer? Ele tem inveja dos crentes, porque ele não consegue arrepender-se dos seus pecados. Ele não consegue entrar no céu porque ele fez uma coisa, ele virou-se contra Deus e ele disse, eu quero ser como Deus, ou mais que Deus. E ele já era um anjo que as pessoas viam que ele era bonito, ele tocava música. E se os irmãos forem ver, no mundo hoje em dia, ele ainda usa música para agarrar as pessoas. Há aqui pessoas que a gente conhece que estão amarradas pela música. Eu lembro que quando eu era jovem, havia um jovem que ele
ouvia esta música que eles chamam heavy metal. Não sei o que é que chama-se em português. Heavy metal, mas as violas tocam muito altas e os tambores fazem muito barulho. E depois quando eles cantam, eles fazem... Nem há palavras, eles só fazem... Parece que estão a vomitar ou o que é. E há pessoas que ouvem isso. E este jovem, ele uma vez veio ao culto e ele ouvia essa música, estava viciado. E a gente teve um culto e a gente estava a orar. E Deus disse para eu ir ter com ele a orar. Quando eu fui ter com ele para orar, os irmãos sabem que os olhos dele mudaram como uma cobra. Já viram os olhos de uma cobra? E a língua dele mudou. E ele, com o corpo dele, os irmãos podem experimentar em casa, aqueles que conseguem fazer, não é? Com o corpo dele, ele fez assim como uma cobra. Esta parte, não esta. E ele começou a ir assim, dentro dos jovens e as cadeiras, fazer assim. A gente naquele culto tinha para aí uns 50, 60 jovens. Na sexta-feira a seguir, irmão, só tínhamos 15 jovens. Porque quando eles viram aquela cobra, eles já não queriam estar lá. E o problema dele era que ele sempre ouvia aquela música e ele estava rodeado, atacado, amarrado daquela música. E ele, depois a gente começamos a orar para ele ser liberto. Eu lembro de um culto que ele estava lá e a gente estava a ter o tempo de louvor e enquanto a gente estava a louvar ao Senhor, ele começou outra vez a manifestar os demónios. E sabe o que ele começou a fazer, irmã? Ele começou a dizer palavrões muito alto. Palavrões, mas naquele momento, quando ele começou, outro jovem manifestou demónios e ele caiu. E eu fui ter com esse jovem, estava a ajudar. E enquanto eu estava a ajudar, eu comecei a ouvir mais pessoas a dizer palavrões. Mas o que é que está a acontecer? Foi aí que eu vi que alguns dos jovens, em vez de expulsar os demónios, começaram a dizer palavrões para trás. Porque não tinham experiência, pensavam que, bem, aquilo que tu dizes, eu vou dizer uma palavra pior. E vamos ter uma competição. Mas depois, graças a Deus, esse jovem foi liberto. E o que é que eu estou a dizer com isto? Irmãos, há coisas que estão a acontecer ao nosso redor, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com as nossas filhas, os nossos filhos, que a gente estamos a olhar e o inimigo quer tirar o nosso foco. Às vezes até é a morte. Os irmãos sabem que eu fui agora... Quando a gente foi a estas igrejas, estava lá uma igreja que a gente foi, que o pastor e a esposa dele tinham perdido um filho. E os irmãos sabem que na igreja toda tinham fotografias desta pessoa que tinha morrido. Então, quando a pessoa entrava, o ênfase era a morte. Não era a vida. O ênfase era, e este jovem já morreu há 7 anos atrás. E eles estavam a dizer, a gente não sabe porque é que a nossa igreja não cresce. Então eu, cheio do Espírito Santo, fui ter com eles e disse, vocês estão a manifestar a morte. Nós temos que celebrar a vida. Jesus diz que eu sou a ressurreição e a morte. A vida, desculpe. Era só para ver se os irmãos estavam a ouvir, não é? Pelo menos estavam a ouvir. Então, se a gente entra numa igreja e a primeira coisa que a gente vê é uma fotografia de uma pessoa morta, em vez de ter não é, algo que está a celebrar a vida. Irmãos, o que é que a gente tem na nossa vida que o inimigo está a usar? E eu sei, eu também já perdi alguém, eu também já perdi familiares, mas o inimigo quer usar tudo para nós não corrermos com perseverança.
É uma carreira que está proposta para cada um de nós. Todos nós estamos a correr a nossa corrida. Eu não posso usar como uma desculpa um dia chegar ao céu e dizer: Senhor, mas sabes que eu estava tão preocupado com os meus filhos que eu comecei a vacilar, eu comecei a ficar mais fria, não ia aos cultos. A gente vê várias situações na Bíblia que o Senhor diz, por causa disto, Salomão, a Bíblia diz que ele esfriou e ele amava o Senhor não com todo o coração como o pai dele. Porquê? Porque as mulheres que ele tinha começaram a puxar ele. E ele, em vez de estar a correr a corrida dele, começou a correr a corrida delas. Imagina, ele tinha tantas mulheres ao redor dele. Era 700 mais 300 concubinas. 1000 mais também princesas. O irmão mentor já pensou, 1000 mulheres. Se eu dividir isso, quer dizer que se ele tinha um argumento com a esposa hoje, só daqui a 3 anos é que ele ia ver ela outra vez, porque ele tinha que visitar as outras mulheres. Já pensaram? Talvez alguns dos homens estão a dizer, isso é uma bênção. Ele teve um argumento hoje, daqui a 3 anos é que podia falar com ela, porque ele tinha tantas mulheres a visitar. Não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, mas só Deus sabe. Mas o problema é que ele desviou-se. E há pessoas que dizem que não sabem se Salomão foi para o céu, ou está no céu ou não está. Porquê? Porque ele, em vez de quê? Fitando os olhos em Cristo, em Deus. Os irmãos sabem porque é que ele casou-se com estas mulheres todas? Porque ele queria fazer um pacto e ele tinha medo dos inimigos. Então, em vez de confiar em Deus, de Deus proteger a ele confiou nos homens, nas mulheres. Então ele fez um pacto, por exemplo, se fosse eu e o nosso irmão aqui tinha uma filha e ele era um rei, eu ia ter com ele, casava com a filha dele, então ele agora é o meu sogro. Se ele é o meu sogro, ele não vai me matar, porque eu estou casado com a filha dele. Então ele fez isso com todos os mais de 1000. Imagine. Ele fez isso porquê? Porque ele estava com medo de morrer. Enquanto que o pai dele lutou e amava a Deus de coração e confiava em Deus proteger ele. Os irmãos sabem que há pessoas, e os irmãos até conhecem, e nós conhecemos, e talvez nós até fazemos essas coisas, que quando a gente chega a um ponto que a gente está amarrado, ou estamos com medo, a gente começa a fazer coisas que não são bem bíblicas, mas é só para nos ajudar. Vamos só começar, vamos mudar. Não é? Houve um jovem aqui que a gente ajudava ele muito aqui na igreja. O nome dele era Steven. Ele vinha aqui, visitava, ele vinha aos cultos e depois dos cultos pedia-nos alimento, roupa. Era uma pessoa branca. Ele dizia, sabes que eu era muçulmano antes, mas converti-me para ser crente. E ele usava essa história para tocar nas nossas emoções. E depois um dia eu fui ali fazer compras num shopping, comprar uma louça para a casa de banho, e quando eu chego lá, o dono do shopping disse, Ismael, ele tinha outro nome, mas eu não vou dizer esse nome, Ismael, vem cá. Eu estava ali ocupado, quando eu olho assim, é o Steven. Já tinha mudado de nome, agora é Ismael. Eu vi ele e disse, então, Steven. Não sou Steven, sou Ismael. Por que estás aqui agora? Disse, os muçulmanos ajudaram mais, deram mais comida do que os crentes, então eu converti-me.
Irmãos, neste mundo, nós vamos ter tribulações. Mas eu quero dizer aos irmãos, breve, muito breve, ouçam, Jesus vai voltar. E o inimigo quer que nós tiramos os nossos olhos de fitar em Jesus. Ele quer que nós olhamos para a esquerda, para a direita. Eu não posso mudar o mundo, mas eu conheço alguém que é aquele que morreu por este mundo e que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu tenho vitória. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. E eu quero encorajar aos irmãos e as irmãs, não vamos correr a corrida dos nossos esposos ou dos nossos filhos. Nós temos que entregar eles a Jesus. Nós temos que dizer, Senhor, eu entrego, eu lanço este fardo a Ti, porque eu quero fitar os meus olhos em Ti. Tu és autor e consumador da minha fé. Isso quer dizer que Deus já pagou para a irmã e ao irmão completar a sua corrida. Mas nós temos preocupações do mundo. Será que o meu filho está salvo? Será que ele vai para o céu? E às vezes a gente quer ser o Espírito Santo. A gente não pode trazer convicção. A gente às vezes, quanto mais fala, mais amarrados eles ficam. Mais fundo na lama eles entram. Mas como a palavra do Senhor diz no Salmo 40, Deus quer tirar eles da lama e pôr sobre uma rocha firme. Mas é Jesus que faz isso. Não somos nós. Nós não podemos trazer convicção. Nós não podemos mudar a eles. Eu lembro quando eu era o líder de jovens, uma vez eu estava a dizer às pessoas, olha, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo, vais para o inferno. E Deus disse a mim, quem é aquele que traz convicção? És tu ou sou eu? Eu disse, não, és tu, Senhor. Então Deus disse, para de falar, deixa eu falar a eles. Porque às vezes os irmãos acham que os nossos filhos e as nossas filhas não sabem que estão a pecar. Os irmãos pensam que a palavra do Senhor diz, é clara, que todos nós temos uma consciência. Todos nós sabemos o bem e o mal. Mas, em Romanos 1, diz, por causa do nosso desejo de alimentar a nossa carne, a gente faz coisas que não devia. Os irmãos sabem que a palavra do Senhor é clara, que há o homem natural, há o homem carnal e há o homem espiritual. Infelizmente, às vezes há crentes que são carnais. Isso não quer dizer que eles não vão para o céu, só quer dizer que eles estão mais ocupados com coisas da carne. Às vezes a gente tem que pensar quanto é que é preciso. Uma vez eu estava a falar com Deus sobre isso e Deus disse, eu tenho um filho. Aquela irmã ali é o filho dela. Não é? É o seu filho, não é, irmã? Eu sei que ele às vezes é maroto. Não é assim, irmão Virgílio? Agora, o que é que o seu filho tem que fazer para a irmã desprezar a ele e dizer, tu já não és mais o meu filho? Certeza, não há como. Se ele roubar, a irmã vai dizer, já não és o meu filho. Só por um minuto. Então, os irmãos acham que Deus, e às vezes parece que a gente tem esta figura que Deus tem um livro, um anjo está no céu, e ele está, todos os dias ele está, a irmã hoje pecou, já não vai para o céu. Ok, já vai para o céu. Já não vai para o céu. Ok, vai para o céu. Já não vai para o céu. Já vai para o céu. Os irmãos acham que está um anjo, sim, não, sim, não. Quando a gente éramos novos, não é? A gente agarrava numa flor, não é?
ama-me, não me ama-me, ama-me, não me amam. E depois chegava a última, a gente dizia, vai casar comigo, porque... Ou não vai casar. Os irmãos acham que Deus que tem misericórdia e tem amor, acham que Ele todos os dias está se preocupando? Não, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, como uma criança que tem uma mãe biológica, é impossível, tem que ser uma coisa mesmo, e ela pode até desprezar, mas como ela é o filho dela biológico, vai sempre ser o filho dela. E quando nós nascemos de novo, e eu quero ser claro nisso, quando nós realmente nascemos de novo, podemos não se parecer como o nosso Pai, mas no nosso espírito, a palavra do Senhor diz que fomos selados. Selados. O inimigo não pode roubar essa herança. E ele está a fazer tudo o que ele pode para roubar os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa carreira. Ele está a fazer tudo para nós olharmos para o lado. Como esta irmã, esta esposa deste pastor, estava em baixo por causa da doença, mas quando nós fomos lá, ela ficou cheia do Espírito, outra vez a falar em línguas, e ela conseguiu encontrar-se com Jesus, sentindo liberta, livre. Irmãos, há irmãs e irmãos aqui que precisam de saber, realizar, que a palavra do Senhor diz assim, pelo gozo que lhe está proposto. Os irmãos sabem que quando Jesus olhou para si, 2000 anos mais, ele tinha gozo. E ele estava a sofrer tanto naquela cruz do Calvário. Estavam a chicotear a ele, estavam a bater nele, estavam a arrancar as suas barbas, estavam a tirar o seu cabelo. E ele, com gozo no seu espírito, a dizer... eu estou a ver ali a irmã Lúcia, eu vou morrer por ela. Eu estou a ver ali o nosso irmão Gilberto, eu estou a ver ali a Paula, eu estou a ver ele olhar, eu estou a ver ali o Alexandre, eu vou morrer por causa dele. Ele vai conseguir, eu vou dar vitória. E o inimigo, todo furioso, a querer virar os olhos de Cristo, e o ladrão disse, se tu és mesmo o Filho de Deus, porque é que não sais dessa cruz? Mas Jesus com gozo a dizer, não, eu vou continuar. E eu quero nesta manhã encorajar os irmãos e as irmãs. Eu sei que há muitas situações que nos estão a preocupar. Eu sei que há muitos desafios que mas irmãos e irmãs, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar como Jesus na cruz. Ele olhou e disse, Pai, neste momento eu entrego o meu espírito a Ti. Eu quero completar. E ele disse, está consumado. Por que é que ele disse está consumado? Ele disse, acabou agora este desafio, mas uma nova história está a começar. E essa história é que o irmão e a irmã está liberto. O irmão e a irmã têm vitória. O irmão e a irmã têm saúde. Porque até aquele ponto a morte tinha vitória sobre nós. A doença tinha vitória sobre nós. Mas através daquele ponto, quando Jesus disse está consumado, é porque houve um novo início. Eu quero encorajar aos irmãos e às irmãs. Eu sei que a gente está a sofrer e quando tem este frio, a gente não quer sair da cama e parece que estamos mais doentes. Mas vamos olhar para Cristo e vamos dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu estava a ver um testemunho para terminar, para a gente tomar a ceia, de um homem que estava, parece que era na Sibéria, eu não lembro bem, ele estava na Sibéria e os homens lá que estavam, porque ele era um crente, puseram ele numa prisão. E estava a cair muita neve lá fora. Ele estava amarrado, só tinha um t-shirt e uns calções e estava num banco para dormir. E os soldados, antes de sair da prisão, foram à janela, a única janela que estava lá, e eles partiram a janela. Para quê? Para o frio entrar ainda mais. E este homem estava ali como um crente a morrer de frio. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, talvez eu vou morrer, mas eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Tu és o autor e consumador
E ele adormeceu. Mas ele, quando estava a adormecer, ele começou a sentir um calor por dentro do corpo dele. E os irmãos sabem que ele sobreviveu aquela noite inteira naquele frio. E quando aqueles soldados voltaram de manhã, eles estavam na expectativa que ele já estava morto. Mas porque Cristo, maior era o que estava nele do que no mundo está, ele sobreviveu e eles viram um milagre. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos e as irmãs. Não vamos olhar para a esquerda, não vamos deixar o inimigo roubar aquilo que Deus já nos deu através do seu Filho Jesus. Nesta manhã que nós vamos estar aqui a tomar a ceia, irmãos, vamos reenfatizar que nós temos vitória, todo o mal vamos vencer e mais graça receber. Ele suportou a cruz, desprezando tudo para si e para mim. E a coisa mais gloriosa é que a palavra do Senhor diz que Ele hoje está a orar e a interceder por mim à destra do Pai. Ele está a dizer, eu sei que o nosso irmão Pereira vai vencer em nome de Jesus. Senhor, eu não oro que Tu tires eles do mundo, mas eu oro que eles conseguem completar a sua corrida, a sua carreira. Então eu quero perguntar mais uma vez, nesta manhã, onde é que o irmão e a irmã está na sua corrida? Será que está cansado? Mas eu quero encorajar, porque o Senhor diz que Ele é o autor e consumador da sua fé. Vamos encorajar uns aos outros. Vamos dizer à pessoa ao nosso lado neste momento, olhe para a pessoa ao seu lado ou por trás de si e diga, irmã, irmão, não vamos desfalecer. Continua esta carreira, continua esta corrida. O inimigo vem para matar e roubar e destruir, mas Deus é o autor e consumador da sua fé. Vamos continuar a lutar. Não vamos olhar para o show que o inimigo está a fazer no mundo. Ele está a mostrar que ele é forte. Mas ele não é forte, porque a Bíblia diz que ele foi criado por Deus. Como é que uma criatura pode ter mais poder daquele que é o Criador? É impossível. E nesta manhã as irmãs ou os irmãos que vão servir, eu vou pedir enquanto eles vêm. Irmão, a coisa que Deus não gosta, a coisa que Deus não gosta é quando a gente não dá valor àquilo que Ele fez. Quando a gente não ora e diz, Senhor, perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes eu olho para a esquerda, para a direita. Perdoa-me, Senhor, quando eu vejo a morte, que eu fico com receio, eu fico com medo. Irmãos, nós temos que chegar a um ponto e a gente tem que dizer, pelas suas pisaduras. Nós temos que chegar a um ponto e dizer, morte, onde é que está o teu aguilhão? Morte, onde é que está a tua vitória? Houve um pregador que ele disse assim, quando eles vierem ter consigo e disserem, o pastor está morto, digam a essas pessoas, não, ele não está morto, ele agora está mais vivo do que esteve na vida inteira. Irmãos, vai ser uma coisa gloriosa. Que dia glorioso há de ser. Eu estou na expectativa. Porque aquilo que Jesus fez na cruz não foi em vão. Não foi em vão. O inimigo está a trazer as
as coisas dele, e ele está a dizer, tu preocupa-te que a tua filha nunca vai para o céu. Ou não, irmãos, não vamos olhar para isso. Vamos falar e dizer, Senhor, eu sei que só uma palavra. Vamos entregar nesta manhã a Jesus. Não vamos olhar para a esquerda nem direita. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar e fitar os nossos olhos sobre Ele e dizer, Senhor, eu posso. Eu tenho vitória. Eu tenho vitória, Senhor. Tu és a minha vitória. Eu não percebo o que é que está a acontecer. Eu não sei porque é que o meu filho está-se a portar assim, ou a minha filha. Eu não sei porque é que o meu corpo está a doer tanto. Mas, Senhor, uma coisa eu sei, que Tu és autor e consumador da minha fé. E, Senhor, eu sei que um dia eu vou dizer, como Paulo disse, completei a minha carreira. Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. Isso é a única coisa, obrigado, irmão. É a única coisa que o inimigo quer roubar, é a nossa fé. Mas a palavra do Senhor disse, autor e consumador de quem? Da nossa fé. Jesus está aqui nesta manhã e Ele está a dizer, meu filho, minha filha, não desanimes. Não desanimes. Eu estou contigo. Não te preocupes. Irmãos, se há alguém que gosta e ama mais o seu filho e a sua filha, é quem? É Jesus. É Jesus. O melhor para ti, Senhor. O melhor para ti, Salvador. O teu melhor também destes por mim na cruz. O meu melhor para ti, Senhor. O melhor para ti, Senhor. O melhor para ti, Salvador. O teu melhor também destes por mim na cruz. O meu melhor para ti, Senhor. Irmãos, eu quero encorajar nesta manhã. Vamos olhar para os elementos que a gente está a segurar. Eu sei que há pessoas aqui que estão em baixo. Se o irmão ou a irmã quer pôr-se de pé, se é mais fácil, vamos pôr de pé. Se quer continuar a sentar, não há problemas. Mas vamos olhar para isto e dizer, eu vou completar a minha carreira. Em nome de Jesus. Porquê? Porque eu quero fitar os meus olhos em Cristo. E Ele é o autor e consumador. Vamos olhar e dizer isso. Vamos falar para o nosso espírito, para a nossa alma. E vamos talvez confessar nesta manhã e dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu estou sempre tão preocupado com os problemas, com o crime, com os meus filhos, com as minhas filhas. Senhor, eu estou consumido que eu já nem estou a pensar na minha carreira. Perdoa-me, Senhor, porque Tu já pagaste. Não há
outro preço que pode ser pago. Tu já pagaste tudo. E o Senhor Jesus, quando Ele tomou o pão, Ele partiu e disse: comei, porque isto é o meu corpo. Ele deu o seu corpo para mim. Ele deu para eu ter vitória. Todos os ataques que eu ia ter, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, Ele deu e disse: está consumado. Meu filho, minha filha, está consumado. Guarda a tua fé. Porque se for possível, nos fins dos tempos, até os eleitos. Guarda a tua fé, meu filho e minha filha. Vamos agradecer ao Senhor por o seu corpo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. 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 Irmãos, da mesma maneira, Ele tomou o cálice e disse para a gente beber em memória dEle. Desde aquele tempo até hoje, não foi preciso mais ninguém derramar sangue. Nenhum animal, nenhum humano, porque Jesus pagou eternamente. Não é preciso nós pagarmos. Aleluia. Irmão Costa, pode orar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez através do seu sangue. Ore lá, irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui na tua presença. Oh, bendito Deus. Que sofreste lá naquela morte. Oh, Jesus. Todas as suas penas. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Sim, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Oh, aleluia. Cujo tu és o autor e consumador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor. Peço, Senhor, pelas tuas ovelhas. Jesus. Se encontram doentes. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Dá vitória. Sim, dá ânimo, Senhor. Desperta. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, que seja para a tua glória. Vamos agradecer, irmãos e irmãs, porque não é no nosso esforço que a gente vai vencer, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele é maior que o meu problema. Ele é maior que a terra e Jesus venceu o pecado e a morte. Ele é maior, Ele é maior, Ele é Deus. Vamos só ficar de pé só para terminar. Mas as pessoas que estão ao seu redor, talvez vamos chegar um pouco mais perto e vamos dar a mão a 2 ou 3 pessoas
E olhe para essa pessoa e diga: vamos completar a nossa carreira em nome de Jesus. Fitando os olhos em Cristo. Amém. Vamos orar agora e encorajar essa pessoa em oração e dizer: Senhor, nós vamos completar. Vamos orar uns pelos outros e pedir a bênção do Senhor e dizer: Senhor, nós não vamos olhar para a esquerda nem para a direita. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Somos mais que vencedores. Oh Senhor, perdoa-nos quando nós vacilamos, Senhor. Perdoa-nos quando a gente olha para as coisas que não devia olhar, Senhor, mas que nós possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós queremos chegar perante Ti e te dizeres: bem-aventurado, bem-aventurado meu filho e a minha filha. Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga a essa pessoa: eu creio que vou ver a irmã e o irmão no céu um dia. Em nome de Jesus.